Que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou, e liberdade deu. Hoje, Santa Ceia, eu quero olhar o texto em que nós podemos ver a motivação mais profunda de Cristo em tudo que Ele fez. Talvez a passagem mais bela, porque nos leva às profundezas do coração de Cristo, e nada pode ser mais belo que isso. Mas antes, eu quero ler 2 Coríntios 5,14, quando nós olhamos o homem mais usado por Deus na história, dizendo qual é a motivação e colocando sobre nós o mesmo peso de responsabilidade, porque a motivação dele não pode ser diferente da nossa, porque nada que foi feito por ele foi menos feito por nós, ou em menor grau por nós. Ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo diz: esse amor nos constrange. Não é uma questão de todo dia acordar e tentar reunir forças para viver como se fosse essas pessoas que estão vivendo para um ideal, mas que não é a delícia do coração. Não, não. Nós sentimos o peso do amor de Cristo e ele nos constrange, mas nós sentimos o peso do amor de Cristo constantemente, até o ponto em que Paulo está dizendo: se nós trazemos à memória diariamente tudo que Cristo é, e meditamos no amor de Cristo, e oramos para conhecer o amor de Cristo. Agora, se você toma todas essas coisas como certas, e vive uma vida parecida com o mundo lá fora, que passa o dia inteiro sem pensar no amor de Cristo, é óbvio que ele não te constrange. É óbvio que isso que Paulo diz não é automático na vida da maioria das pessoas que se dizem cristãs. Então Paulo faz uma oração maravilhosa em Efésios 3, de 14 a 19, ele diz: por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para quê? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele está dizendo: olha, eu oro, eu me ponho de joelhos diante de Deus, para que vocês sejam cheios do poder do Espírito no homem interior, para que vocês conheçam o amor de Cristo. Porque para vocês conhecerem a altura, a profundidade desse amor que nos constrange, vocês precisam de todo o poder do Espírito Santo. Você precisa estar meditando nisso, você precisa de todo o poder do Espírito Santo. Só dizer uma frase: Jesus me ama, Jesus é amor, não traz nenhum poder que nos constranja a viver como se tivéssemos de fato mortos em Cristo. Então, com que nós podemos comparar o amor de Deus? Quando nós vamos cear, o quanto nós estamos constrangidos por esse amor. Quão fácil tudo isso é se transformar em mera atitude religiosa de nós, se nós não pensarmos e não ficarmos cheios de maravilhas, sabe, encantados com o fato de Deus amando o seu povo, o infinito amando o finito, não é? O Criador amando a criatura, o santo amando pecadores, aquele que é perfeito amando pessoas imperfeitas, o Deus soberano amando pessoas rebeldes.
O Deus eterno colocando inimigos em seu Filho amado, para que nele eles sejam transformados, abençoados com toda sorte de bênçãos, para que nele eles possam ser amados com amor infinito. Esse amor, a Bíblia diz, não é uma resposta a nada que o ser humano tem, não é a resposta ao valor humano, nem à beleza humana, porque não há nada. Deus não foi amado, Deus não foi desejado, Deus não foi nada. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele amou o seu povo antes dos tempos eternos, diz Paulo nessa mesma carta. E Deus diz para nós, eu te amei com amor eterno. Paulo está dizendo, isso nos constrange. A minha grande oração é para que vocês meditem todos os dias nisso. Cada escolha é escolha entre o prazer final que Cristo é para nós. E cada vez que nós escolhemos algo diferente de Cristo, cada vez que nós pecamos, é uma declaração terrível de que há uma satisfação maior naquilo que é oposto ao que Deus é, que não seja Deus. A Bíblia diz que esse amor de Deus por nós, pelo seu povo, pelos eleitos, ele não cresce nem diminui, ele flui livremente sobre o seu povo, ele nunca sofre variação. Então é um mistério o amor sem causa de Deus. Não há causas para esse amor, a não ser uma própria causa interna de Deus, pois tudo que nós fizemos foi pecar, se opor a Deus e fazer tudo o que Ele despreza. Então, de fato, Ele ama gratuitamente. Nenhuma criatura que só merece a ira de Deus pode reivindicar o amor de Deus. A loucura é porque esse mundo acha que merece que Deus ame os homens. Nenhuma criatura pode reivindicar o amor de Deus. E a Bíblia fala sobre texto sobre texto, como Deus amou o seu povo, como Jesus diz na sua oração sacerdotal, eu dou a vida por eles, porque eram teus e tu me destes. O Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, diz Paulo em Gálatas 2:20. Ou então João, conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós, 1 João 3,16. Ou então Apocalipse 1:5 e 6, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, a Ele a glória e o poder para todo sempre. Paulo diz, isso nos constrange, e se isso não constrange o nosso coração, então esse coração não pode se imaginar ser um coração vivo, porque só a morte espiritual pode conhecer a verdade sobre esse amor e não ser constrangido a um viver santo por causa desse amor. Esse amor está além de toda expressão, e como é impossível conceber a grandeza do amor de Deus, então é impossível nós expressarmos o que não podemos conceber com palavras. Ele é vasto como a eternidade, ele é tão infinito quanto é infinito o ser de Deus. Então os objetos do amor de Deus nunca vão deixar de ser amados por Ele. Por isso Paulo diz assim em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Seu amor é eterno, sua adoração é para sempre. João diz, tendo amado os seus, Ele os amou até o fim. Nenhum objeto do seu amor jamais se perde, nunca. Ele diz, a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Ninguém que Ele ama com amor eterno perecerá. Paulo está dizendo, vocês precisam conhecer a profundidade, a largura, a altura desse amor, e é esse amor que ele diz que nos constrange, aquele que é poderoso, diz Judas 24, para nos impedir de tropeçar. Nós estamos guardados pelo seu poder, e esse amor de Deus é o esconderijo do Altíssimo. Estamos guardados, seguros. Deus só é amado pelos seus filhos, Deus só é amado pelos eleitos porque Ele ama a eles. Ou seja, é o amor de Deus por eles que gerou neles esse amor, e não a resposta. Foi o doce poder do amor de Deus manifestado em Cristo, operado no coração dos salvos pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que gerou no coração deles
esse amor que Paulo diz nos constrange, o amor de Cristo agora em nossos corações. Na contemplação desse amor é gerado em nós um amor tão profundo que nos constrange, que nós possamos sentir poderosamente esse amor, que nosso temperamento manifeste esse amor, que todas as nossas comunicações com o mundo lá fora, com as pessoas, manifeste que esse amor nos alcançou, que o mundo inteiro saiba: nada me faz feliz a não ser o amor de Cristo, e como eu tenho, eu sou feliz. Nada vai me fazer santo, só esse amor. Eu vivo e busco a santificação por causa desse amor, porque esse amor me constrange. Nada vai me dar força e energia para servir a Deus a não ser esse amor. Se eu perceber que Deus me ama, e se eu perceber que Deus me ama infinitamente e me ama eternamente, então eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso, como o Apocalipse diz, eles não amaram suas vidas até a morte. Eu posso sofrer qualquer coisa que as mãos do amor infinito de Deus determinem que eu sofra. O amor de Deus pelos eleitos, então, os eleitos é como a luz nas trevas, é como um maná no deserto, é uma canção no meio da noite. O amor de Deus pelos eleitos é alegria na tristeza, consolo no sofrimento, paz na morte. Tudo é isso, o amor de Deus por nós. O amor de Deus faz com que nós sejamos felizes em qualquer lugar, em qualquer situação. E como o amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, então todos os lugares são iguais para nós, todas as situações. O amor de Deus nos levanta em todas as circunstâncias. Então a minha oração por cada um de nós é a mesma oração do apóstolo Paulo. E o que nós queremos olhar é o texto que nos mostra esse amor da maneira mais intensa. E um dia nós sabemos que vamos estar diante da majestade de Deus, e só aqueles que foram constrangidos por esse amor poderão contemplar e desfrutar a eternidade desse amor. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mas isso, queridos, deve ser o objeto diário da nossa meditação. Nós temos que acordar todas as manhãs e lembrar deste amor, da sua largura, da sua profundidade, ir para a cruz. Nós vamos tomar da Santa Ceia para lembrarmos disso. Nossa vida toda deve ser constrangida por esse amor. O mundo deve perceber isso. É um amor que nós consideramos, é o amor do Filho de Deus, que também é filho do homem. Ele é um ser único. Não há nada como Cristo. Ele é Deus e Ele é homem. Ele é o Deus infinito e Ele é filho do homem. Portanto, o amor dele é único, porque Ele é único. Nada mais é como Cristo. Pense na sabedoria, na bondade, na graça demonstrada nos atos eternos da natureza divina de Cristo, que se despiu da sua glória e desceu. E veja a compaixão do amor na sua natureza humana, que andou entre nós, sofreu e morreu, como diz Efésios 3:19, Hebreus 2:14 e 15, Apocalipse 1:5. E quando nós pensamos nisso, em todas essas coisas, profundamente, antes de tomarmos da ceia, nós devemos pensar que todos os dias você não se deve se contentar com uma ideia do amor de Cristo. Você vê, Paulo está de joelhos orando para que vocês conheçam, para que vocês sejam revestidos. Cada um de nós precisa provar o amor de Cristo em nossos corações, provar que Ele é gracioso. Cristo é o alimento das nossas almas. Não existe nutrição espiritual maior do que conhecer o amor de Cristo. Ele não é nada desse amor piegas que o mundo, sabe, tem como definição. Quando nós pensamos no amor de Cristo, quando nós estamos diante dos elementos da Santa Ceia, nós somos levados ao lugar onde esse amor, as motivações internas do coração de Cristo
são mostradas da maneira mais profunda em toda a Bíblia. Nada pode ser mais profundo no conhecimento dessas motivações, que é quando Jesus está orando no jardim do Getsêmani, nos momentos que antecedem a sua morte. Quantas vezes esse texto é usado para mostrar como os discípulos falharam em estarem firmes, fortes, mas a experiência de Jesus naquele lugar terrível, escuro, como o prelúdio daquilo que estava para acontecer naquela sexta-feira. O que aconteceu ali implora uma explicação profunda e uma meditação constante e diária dos nossos corações. Eu temo de pensar o quão pouco nós meditamos em todas essas coisas, e o quão pouco o amor de Cristo nos constrange. Não há nenhum outro lugar na Bíblia onde isso é mostrado tão profundamente, um olhar mais penetrante sobre o coração de Cristo, a exposição das entranhas de Cristo, lança luz mais clara do que qualquer outro lugar, do porquê e como Ele morreu, e como todas essas coisas estão relacionadas num peso de glória sobre nós nesta noite que estamos aqui. E a Bíblia diz assim, em Mateus 26, 36 a 38, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Nós temos que olhar a magnitude da dor que Cristo experimentou aqui. Paulo está orando para que os crentes em Éfeso e nós conheçamos a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Ele está dizendo aos coríntios: o amor de Cristo nos constrange. Todas as pessoas, você vê, ele não diz me constrange, todos os homens regenerados são constrangidos por esse amor, impulsionados. Mateus, Marcos, Lucas encontram dificuldade em expressar em palavras, encontram cada uma maneira de nos dizer a dor e a tristeza enorme que cobriu Jesus nesse dia. Só o coração morto e de pedra dos homens sem Deus podem olhar para tudo isso e não terem a resposta do coração regenerado, que Paulo diz: esse amor nos constrange. Como nós não viveríamos para ele? Por isso que Paulo diz em Atos: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu possa viver para proclamar Cristo. Então, Mateus registra a palavra de Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele estava dizendo: estou experimentando uma agonia interna, mental tão grande que eu sinto como se estivesse prestes a morrer, de tal maneira que essa tristeza e dor no meu interior me pressiona, me oprime. Era tão insuportável que ele está dizendo que aquela percepção, aquela tristeza podia matá-lo ali, naquele instante, de tão profundo. Agora, Jesus é chamado de um homem de dores, experimentado naquilo que é sofrer. A vida inteira, ao longo de toda a sua vida, ele foi um homem de dores, mas você não vê ele assim. Você vê Cristo exultante, mas agora há um fardo, algo terrível. Mateus indica que Jesus se afastou do grupo maior de discípulos, levou com ele Pedro, Tiago e João para orar, e a Bíblia diz: e ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Mateus 26, 37. Mateus diz que essa mudança acontece enquanto ele está indo, ele está a caminho desse momento de oração. Foi uma agonia mental tão grande. Mas Marcos usa uma palavra, ektambestai, que fala de um estado emocional
que de repente te invade com perplexidade e grande surpresa. Então, muitas das nossas traduções, por essa ser uma palavra que, de certa forma, é perturbadora, traduzem por profundamente angustiado, não é? Porque talvez para nós seja difícil imaginarmos o Deus eterno, aquele que existe desde toda a eternidade, que conhece todas as coisas, o Deus infinito andando na terra, poderia de repente ser invadido por uma perplexidade. O que pode fazer isso, não é? A segunda pessoa da Trindade ficar chocado, não é? Já que ele conhece todas as coisas desde toda a eternidade, perplexo, atônito, tomado, quando ele está no caminho para orar, invadido por uma escuridão, um horror desce sobre ele. Você pensa, tudo isso estava completamente claro e previsto. Então a dor que ele sente faz ele sentir como se estivesse se desintegrando até a morte. Agora, quando isso foi escrito por Mateus, quando isso foi escrito por Marcos, quando isso foi escrito por Lucas, já faz muitos anos que tudo isso aconteceu. Eles não escreveram isso na hora. Quando eles escreveram isso, já existia um monte de mártires na história da igreja. Quando eles escreveram isso, apóstolos já tinham sido assassinados. Lucas, que escreveu isso, já tinha presenciado a morte de Estevão. Eles tinham visto um monte de pessoas morrerem, mas sem essa angústia. Lucas, por exemplo, diz em Atos 6,15 que o rosto de Estevão parecia como de um anjo. Quando estava sendo morto, quando eles apedrejaram ele até a morte, ele orou pedindo que Deus perdoasse aqueles homens, em Atos 7,60. Os escritores, logo após os apóstolos, Inácio de Antioquia, Policarpo, apontam uma postura de como os cristãos enfrentaram a tortura e a morte, que era o que os historiadores descrevem como o que abalou o Império Romano, como os cristãos morriam. Eles morriam cantando, eles entravam nas arenas cantando, eles eram mortos com expressão não de horror do mundo pagão. Era um povo que sabia morrer, eles sabiam sofrer, e quando sofriam e morriam, eles davam um testemunho enorme da dignidade de Cristo. Eles foram às chamas, mas eles foram às chamas com as mãos levantadas em oração. Eles foram aos leões cantando hinos. Quando eles escreveram isso, já havia passado muito tempo, eles tinham visto todas essas coisas acontecendo, mas o rosto de Jesus não estava brilhando como de um anjo. Ele não estava naquilo que nós podemos chamar de um perfeito equilíbrio, que nós gostaríamos de descrever agora. Se Mateus, Marcos e Lucas tentassem embelezar, sem nos dar a visão profunda do que estava acontecendo aqui, eles não contariam aquilo que Cristo está lutando nos momentos que antecedem a sexta-feira de escuridão, a pior de todas as sextas-feiras da história do homem, porque ele expressou todas essas coisas quando todos os seus seguidores depois dele morreram cantando, ou com um semblante, um coração diferente. Qual é a razão da magnitude da agonia de Cristo? Da agonia, do horror diante da morte. A Bíblia diz que ele morreu para que nós fôssemos libertos do medo da morte, que todos os homens são escravos de Satanás porque têm pavor da morte. Aqui está o relato de Mateus, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai,
se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Agora Lucas, ele acrescenta uma frase reveladora, uma frase terrível, em Lucas 22:44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Mateus, Marcos, Lucas, todos eles mencionam o cálice como o coração da oração de Jesus naquela noite, o centro. O cálice, nos tempos antigos, a taça era como a cadeira elétrica. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Sócrates, que foi condenado a tomar um cálice de cicuta e morrer. O cálice. Então o cálice não falava só sobre morte, mas sobre morte judicial. Uma morte particular. Usa o termo, os apóstolos, Jesus usa o termo o tempo inteiro, dizendo: eu vou ser executado. Mas o significado aqui é maior do que o significado daqueles dias, mais profundo. Na Bíblia, o cálice não se refere simplesmente à penalidade civil que cai sobre alguém, que deve ser morto, executado, mas fala sobre a ira judicial de Deus, sobre a injustiça e a maldade, que a santidade de Deus não pode contemplar. Então Ezequiel 23 diz: você vai beber a taça da ruína e da desolação, e você vai rasgar o seu peito. Isaías 51 diz: o cálice da sua ira. É isso, a razão porque Jesus Cristo não morreu tão graciosamente quanto os mártires, como os cristãos, é porque nenhum deles enfrentou o cálice. Nenhum cristão jamais teve que enfrentar o cálice, a taça. Quando o próprio Jesus fala sobre isso, ele mostra que não está enfrentando a tortura da morte física e toda a sua, mas ele está prestes a experimentar toda a ira de Deus, toda a ira de Deus completa sobre o mal. Nós não temos ideia da infinitude da santidade de Deus, por isso temos dificuldade de ver quão infinita é a ira de Deus contra o pecado. É sobre isso, a completa ira divina sobre todo o mal e todo o pecado do homem. A ira judicial de Deus está prestes a descer sobre ele, que devia descer sobre nós. Paulo, quando está orando pelos Efésios, ele diz: gente que vive com isso diante de si é constrangido por esse amor. Grande parte das lutas fúteis dos cristãos é porque jamais eles de fato conhecem o amor de Cristo, não gastam sequer tempo a cada semana, a cada dia, pensando um pouco a respeito disso. Então, quando o derramamento da ira de Deus atingiu com força total na cruz, Cristo, ou seja, estava a horas disso acontecer, quando ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, no jardim do Getsêmani, estava experimentando o antegozo experimental de toda essa ira. A sensação, e qual foi a sensação da ira judicial de Deus? Qual é a tortura que essa ira traz? É a ausência de Deus. 2 Tessalonicenses 1:8, Paulo diz assim: com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus
e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: assim vai ser a ira de Deus derramada sobre o homem. O julgamento de Deus na Bíblia é incrivelmente justo. É um horror as pessoas conceberem e pensarem num Deus, ou no amor de Deus, tão baixo que eles não conseguem ver o quão o julgamento de Deus é incrivelmente justo sobre o homem. Uma consequência natural. A essência do pecado qual é, queridos? A essência do pecado é dizer: eu não quero Deus na minha vida, eu quero viver a minha vida do meu jeito, do meu modo, eu não me importo com o que Deus pensa, eu não me interesso pelo que Ele pensa, eu quero viver como eu quero, eu não me importo com Deus. Essa é a essência de cada pecado. E o coração do julgamento de Deus é nos dar o que nós pedimos a vida inteira. Olhe para o mundo, olhe para cada homem. As pessoas dizem para Deus: nos deixe em paz, nos deixe viver como nós queremos. O julgamento de Deus é incrivelmente justo. Nada mais justo e nada mais terrível, de acordo com a Bíblia, é Deus exatamente dizer para o homem: você está para sempre abandonado por mim. Eu te dei anos, e durante anos você disse: me deixe em paz. Pois o julgamento é esse: você está só. Mas de acordo com a Bíblia, nós fomos construídos para desfrutar da presença de Deus. Nós fomos feitos para a presença de Deus, nós fomos feitos para um relacionamento com Ele aqui na terra. Mesmo aqueles que não conhecem Deus, não creem nele e parecem e fogem de Deus de fato o tempo todo, não estão completamente cortados de Deus, existem nele, experimentam coisas maravilhosas de Deus, de tal maneira que Paulo diz assim em Atos 17, 28, nele, e Paulo está falando isso para o mundo pagão, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Vocês existem em Deus, vocês se movem em Deus, vocês respiram em Deus. Paulo estava falando aos gregos, as pessoas que não acreditavam em Deus. Ele quis dizer: embora vocês não reconheçam Deus, embora vocês digam para Ele deixar vocês em paz o tempo inteiro, Ele está protegendo a vida de vocês o tempo inteiro. E todas essas coisas boas que vocês experimentam é Deus, é Deus, é Deus na vida de vocês, de muitas maneiras que vocês não podem ver, de tal maneira que cada respiração e batida do coração de vocês é em Deus. Vocês existem nele. Agora, o que aconteceria se Deus removesse toda a sua graça e sua presença e seu poder de sustentação da vida humana? Seria uma espécie de agonia espiritual, de desintegração do ser que foi criado para existir, se mover em Deus para sempre. Então é uma desintegração eterna, uma vez que nossas almas foram feitas para desfrutar do amor e da presença de Deus. Seria o tormento eterno e perfeitamente injusto. Então, numa grande obra de C.S. Lewis, chamado Grande Divórcio, ele diz: se nesta vida você nunca diz a Deus, seja feita a sua vontade, ou seja, se você vive a vida e nunca diz para Deus, Deus, faça a sua vontade, qual é a sua vontade? Se você nunca diz isso, então, finalmente, Deus dirá a você, depois da sua morte, a tua vontade vai ser feita. Ou seja, porque você nunca disse, Deus, faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, Deus vai dizer para o homem, a tua vontade, a vontade que você carregou no peito a vida inteira, vai ser feita para sempre. Se você queria ser livre da minha presença, você vai obter justamente o que queria. Agora pense em Cristo no jardim do Getsêmani, como um ser humano na terra,
como um homem aqui, Deus sustentou a existência humana sensível de Cristo. E Jesus tinha acesso ao gozo da presença de Deus, em oração regular, em comunhão perfeita com seu Pai. No entanto, ao contrário de todos nós, seres humanos apenas, caídos, ele compartilhou da intensidade perfeita do amor de Deus, da comunhão de Deus, já que ele não era um ser humano caído, e ele nunca pecou. Então ele conheceu e teria conhecido a felicidade infinita da plena comunhão com seu Pai, o único ser humano que experimentou isso. Mas ele estava a caminho do jardim naquela hora para orar, e ele iria começar a orar, e de repente, pela primeira vez em toda a eternidade, a Bíblia diz, ele iria encontrar as linhas de comunicação cortadas. Essa é a tristeza terrível, é a ansiedade que invadiu a oração de Jesus, é a ansiedade que o cálice traz, é a agonia. Não é uma expressão de medo ante do destino sombrio da sexta-feira, nem um recuo da perspectiva do tormento físico e da morte. Antes é o horror de quem vive integralmente para o Pai, numa perspectiva de alienação de Deus, que está implicado no julgamento sobre o meu pecado e o seu pecado. Agora, se para pagãos, se para homens que a vida inteira disseram para Deus, me deixe em paz, quando finalmente eles foram completamente banidos da presença graciosa de Deus, será um horror infinito. Imaginem para o ser santo de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Se para o homem inimigo de Deus, quando isso de fato acontecer, será o inferno, um homem que nunca conscientemente se deleitou em Deus, apesar de existir, sem saber que todas aquelas coisas boas e todas aquelas coisas que sustentaram a sua vida não era a graça da presença de Deus. Quando isso for tirado dele, será o horror final do ser humano. Agora você pense em Cristo. No Getsêmani, então, o inferno foi aberto diante de Cristo. Então ele cambaleou, querido. Então ele sentiu o peso. Lembre-se do que Ezequiel disse, do que Isaías disse: a taça da ira de Deus é como um veneno que faz cambalear o corpo e queima de dor interior. Jesus está dizendo: eu estou triste até a morte. Isso é o que Jesus está começando a experimentar, e ele começa a orar. E então, quando ele começa a orar, ele vê o abismo, sem o Pai, sem a sua presença, sem a comunhão. Inferno em vez de céu se abriu diante do olhar de Cristo, porque isso é a imagem do inferno. Nós precisamos entender a magnitude infinita do sofrimento de Cristo. Nós nunca banalizaríamos nenhum pecado, e o amor de Cristo nos constrangeria. Nós temos que olhar para o coração de Cristo assim, para experimentarmos aquilo que Paulo está orando, para que nós sejamos fortalecidos no homem interior, para conhecermos a altura, a profundidade, a largura do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Se eu tivesse que perder o amor de um amigo, isso é doloroso, queridos. Mas se eu tivesse que perder o amor dos meus filhos, da minha esposa, seria muito mais doloroso. Por quê? Quanto mais tempo, quanto mais profundo, quanto mais íntima é a minha relação de amor, mais ardente é a dor quando essa relação é cortada. Agora, imagine um relacionamento perfeito entre o Pai e o Filho, entre a primeira e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Perto disso, o amor meu pela minha esposa, pelos meus filhos, é uma gota de orvalho perto do oceano, é nada. Era isso que Jesus estava perdendo. No entanto, era pior do que isso.
Nós não temos nada humano para comparar, porque o amor entre o pai e o filho é a maior força que existe, e ela existe desde toda a eternidade. E era isso que ele estava perdendo, mas não era só isso, porque ele não começou a experimentar só a ausência do amor de Deus, mas a presença da sua ira, o que é muito diferente de experimentar simplesmente a ausência do amor. Assim como o amor divino não tem como ser medido, é infinitamente além do amor humano, a sua ira também é, porque tudo em Deus é infinito como Deus é infinito. Deus é onipotente, Deus é infinitamente poderoso. Como então nós podemos imaginar o poder infinito da sua ira? Como nós podemos imaginar como seria a montanha infinita da ira divina caindo sobre nós? Como nós podemos medir o peso da onipotência divina no seu desprazer contra o pecado? O Evangelho de Lucas diz que Jesus literalmente estava em profunda agonia, angústia, e quando ele orava, o seu suor se transformou em sangue. É o extremo de angústia imaginável. Ele está começando a sentir a ausência do Pai, a incrível agonia de ser cortado da comunhão com o Pai. Não é que essa comunhão existiu durante muito tempo, ela existiu durante toda a eternidade. Ela existiu por tempos sem fim. Ou melhor, quando o tempo não existia, de tal forma que ele cai no chão, ele pede: não deixa que isso aconteça. Porque a magnitude da agonia, porque Cristo não morreu como qualquer outra pessoa morre, ou melhor, porque ele não morreu como os cristãos morreram, os mártires. Ele estava perdendo a perfeita comunhão que ele esteve com o Pai durante toda a eternidade. Ele estava perdendo a comunhão por causa de nós. Paulo diz: pensem na profundidade, na largura, na altura do amor de Cristo. Como nosso substituto, ele estava recebendo a ira judicial de Deus. Jonathan Edwards, pregando um sermão sobre a agonia de Cristo, diz: o conflito na alma de Cristo, nessa visão dos seus últimos sofrimentos, é terrível, além de toda expressão e concepção. Nós precisamos olhar para o jardim, enxergarmos isso. Por que o Getsemane é tão importante, porque nós não podemos enxergar as entranhas de Cristo, do seu coração, tão profundamente como aqui. Porque ele tinha que experimentar o antegozo do abandono de Deus antes da crucificação. A resposta está na preciosa doutrina cristã, que muitas das vezes é esquecida ou não compreendida, mas profundamente consoladora. A distinção que nós temos que fazer sobre os aspectos passivos e ativos da obra de Cristo. Nós aprendemos sobre a obediência passiva de Cristo. É o que vai acontecer na sexta-feira. Ele vai morrer a pena que nós merecíamos, a morte que nós merecíamos morrer. Mas a Bíblia fala sobre a sua obediência ativa. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver. Ele não só morreu a morte que nós deveríamos morrer. Quando Jesus foi para a cruz, ele levou sobre si o castigo dos nossos pecados, a culpa da vida que nós vivemos. Isso é o que tem sido historicamente chamado do seu trabalho, da sua obra passiva. Ele simplesmente recebe a culpa e recebe a penalidade da culpa. Ele recebeu a pena por nossa desobediência à lei de Deus em nossas vidas. Mas quando nós cremos em Cristo, quando nós fomos levados pelo Espírito Santo a Cristo,
nós ficamos então livres de toda a penalidade que o pecado, que nossos pecados merecem, a penalidade eterna. Mas se isso fosse tudo que Cristo tivesse feito por nós, podíamos ser gratos por não sermos punidos por causa daquilo que nós fizemos e por causa daquilo que nós merecemos. Nós poderíamos ficar extremamente aliviados por Deus não estar mais irado conosco, porque derramou então. Mas ainda assim nós não teríamos a evidência de como Deus nos ama, pois só porque Ele não está nos punindo, não quer dizer que Ele teria prazer infinito em nós. Por isso, essa doutrina é fundamental, e é por isso que Jesus está sofrendo essa pressão infinita sobre Ele, e é por isso que muitas pessoas, ao não pensarem, não compreenderem totalmente a magnitude dessa verdade, estão sempre com medo de perder o favor de Deus. A ideia de que eles conquistam o amor de Deus a cada dia, de várias maneiras, porque eles só estão olhando para que Cristo absorveu passivamente a punição que nós merecíamos. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus, durante toda a sua vida, cumpriu as exigências positivas da lei de Deus. Esse é o seu trabalho ativo, não só passivo. Não é só sua obra passiva que está relacionada a nós. Jesus não só morreu a morte que nós deveríamos morrer, Ele viveu a vida que você devia viver, uma vida que glorifique totalmente a Deus e que faça Deus estar totalmente satisfeito. Ele viveu a vida que nós devemos viver, amando Deus como Deus deve ser amado. Ele viveu a vida que deveria ser vivida por nós, para que Deus sentisse prazer em nós. Nunca ninguém amou Deus com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu coração, toda a sua mente, nunca, jamais, a não ser Cristo. Nunca ninguém amou o seu próximo de maneira perfeita como a si mesmo, exceto Cristo. O que uma vida assim merece a maior bênção de Deus, merece o maior louvor de Deus, merece a maior honra de Deus. Ele merece o amor e o prazer pleno de Deus. Deus tem um amor e um prazer pleno em Cristo, no Filho do Homem. Então Jesus não cumpriu só passivamente recebendo a punição, mas ativamente em nosso lugar, como nosso substituto. Ele viveu uma vida perfeita, que significa não apenas ter recebido a pena do que nós merecíamos, mas receber todo o deleite e o prazer de Deus, que Ele merece e que agora é derramado sobre nós. É uma salvação surpreendentemente completa. A graça empilhou sobre nós um peso infinito de amor. O que isso tem a ver com a luta de Jesus no Getsêmani? Tem tudo a ver. Uma coisa é nós sabermos cognitivamente sobre um sofrimento, outra coisa é nós sabermos com todo o nosso ser. Uma coisa é nossa mente já ter experimentado até, no nosso caso, e saber como é determinada coisa. Outra coisa é quando nós de fato experimentamos. Todos nós aqui vamos a médico, fazemos exames, ou dentistas, as pessoas não gostam de dentista. Quando você marca o dentista, você não marca feliz, você pensa, rapaz, vai ser ruim, mas eu vou. Porque apesar de você saber que vai ser ruim, essa percepção cognitiva, ela é uma coisa, a realidade, experimentar é algo diferente. Ou seja, se quando você fosse marcar, ou se quando você pensasse no dentista, você sentisse a maquininha falando, você desmarcava, porque a sua imaginação não consegue cobrir tudo que aquilo é de verdade.
os dentistas estavam desempregados. Se quando você vai experimentar qualquer procedimento médico, você sentisse por 2 minutos exatamente o que você vai sentir na hora, você corria. Então você sabe, não, vai ser ruim, eu lembro da última vez, foi ruim, mas essa percepção apenas cognitiva é diferente. Você ligaria, desmarcaria. Então Jesus, ele sabia, ele estava o tempo todo dizendo, a minha hora ainda não chegou, eu vim para isso, cale-se. Mas agora ele vai ter uma antevisão perfeita do cálice que ele está prestes a enfrentar. No dia seguinte, Jesus vai experimentar aquilo em público, diante do mundo, e nesse ponto não haveria mais como escapar do seu destino. Mas aqui, no escuro, com seus discípulos dormindo, quando Jesus poderia muito facilmente escapar, o Pai permite que ele sinta e perceba o que vai acontecer, que ele experimente o que vai acontecer. No escuro, Jonathan Edwards, então, nesse sermão, A Agonia de Cristo, ele diz: foi a primeira vez que Jesus teve uma visão completa da ordem, do mandamento. E então, quando ele sentiu a antecipação perfeita do que aconteceria, então ele suou sangue em agonia profunda. Agora não era um conhecimento cognitivo, ele estava experimentando o que seria a plenitude do cálice em público. Ele tem um conhecimento em primeira mão, vívido. Esse é o cálice. Você tem que ter uma visão perfeita dele, experimentá-lo antes. Isso faz com que a ação de Jesus, isso manifesta o que Paulo está dizendo: o amor de Cristo não constrange vocês. Vocês conseguem perceber a altura, a profundidade. Deus deu a Cristo um povo, e por amar o Pai, Ele amou esse povo, e por causa da glória do Pai, e porque o Pai deu a eles, Ele entrega a vida por eles. Ninguém nunca enfrentou um sofrimento desse a fim de amar. Ninguém jamais amou assim. No Getsemane, você está vendo o amor na sua manifestação infinita. A agonia de Jesus Cristo foi causada por uma visão brilhante, diz Jonathan Edwards, imediata e vívida da ira de Deus. Ele foi colocado diante da fornalha, sentiu o calor das chamas, para que no outro dia ele não visse aquilo pela primeira vez. E naquele instante ele teria que ver e sentiu isso no escuro, sozinho, quando havia tempo. Foi como se estivesse na porta da fornalha de Nabucodonosor. Ele sentiu aquilo que Ezequiel disse: você vai beber do cálice da ruína e da desolação. Sinta a ruína, sinta a desolação, é isso que você vai beber. É o que Isaías disse: você vai beber o cálice da sua ira. Sinta a ira. Cristo estava para ser lançado em uma fornalha de ira infinita, e não era apropriado que ele mergulhasse de olhos vendados, que ele só sentisse essa ira infinita naquele momento final, que ele não soubesse quão terrível seria a fornalha da ira de Deus sobre ele. Por isso Deus trouxe ele, colocou ele na boca dessa fornalha no Getsemane, para que ele olhasse as chamas ferozes, violentas, o calor infinito. Se Jesus não tivesse um conhecimento assim pleno antes de beber do cálice,
não seria o seu agir, a sua escolha tão profunda quanto ela foi. Seria algo inesperado em sua profundidade. Mas quando ele tomou aquele cálice naquele dia, sabendo exatamente como era, o seu amor infinito é revelado. Não havia, ele estava experimentando as agonias, era a hora desse amor se manifestar ou fugir. Então a sua obediência foi infinitamente mais maravilhosa, o seu amor infinitamente mais perfeito, porque ele no Getsemane sentiu o poder da ira de Deus. Deus colocou o copo na frente de Cristo, a taça, o cálice, desceu-lhe sentir o cheiro, o gosto, quando ainda era possível não beber, não na hora que não era mais possível, não na sexta-feira que ele estivesse sendo levado para a cruz, mas na noite escura, sem nenhum ser humano olhando, sozinho. Isso significa que o Pai de fato estava dizendo: aqui está o copo que você está prestes a beber, aqui está a fornalha que você está prestes a ser lançado. Você vê aqueles teus amigos lá dormindo? Vale a pena tomar isso por eles. Mas eu quero dizer, eles não podem ser salvos se você não tomar. Ou eles perecem, ou você perece. Veja como o calor é infinito e terrível. Veja a dor e a angústia que você vai ter que resistir. É o seu amor por mim, para glorificar meu nome, redimindo o povo que eu te dei, tão grande. E é o seu amor por eles, aqueles que eu te dei, tão grande, que você vai seguir em frente e vai tomar do cálice. Jonathan Edwards, por exemplo, diz, imagina no seu sermão, Jesus olhando para os discípulos, que não puderam nem ficar acordados para apoiá-lo, e ele disse, ele poderia dizer com toda justiça: porque eu devo perder a comunhão infinita com o meu Pai, ser lançado nessa fornalha, por homens que nunca e nem jamais na eternidade vão poder me recompensar por isso, por seres que não podem me dar nada, não podem acrescentar nada a mim, nem agora e nem jamais, porque eu deveria me render assim, ser esmagado pelo peso da ira, do meu amor perfeito, da minha comunhão infinita com o Pai, por aqueles que não me amam, que me odeiam, que são meus inimigos. Eles não merecem qualquer união comigo, e nunca vão poder fazer nada para merecer um ato assim. Ele poderia muito bem ter dito isso, mas ele não fez. Essa não foi a linguagem que ele usou. Ele disse: seja feita a tua vontade. Jonathan Edwards conclui: seus sofrimentos eram abundantes, mais abundantes do que todo o peso eterno que nós possamos imaginar. Portanto, o seu amor foi muito mais abundante. É sobre isso que Paulo está dizendo: o amor de Cristo nos constrange. Vocês precisam conhecer a profundidade, a largura e a altura do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. A alma de Cristo foi esmagada com um dilúvio infinito de dor, mas a partir desse dilúvio infinito, o seu coração transborda em amor infinito. Paulo diz: isso não te constrange, isso é mais poderoso do que todas as montanhas mais altas dos seus pecados. Essas grandes gotas de sangue caíram no chão, manifestam um infinito oceano de amor de Cristo pelo Pai, que transbordou sobre nós. Esse é o maior amor que existe. Mas esse também é o ato mais espantoso de obediência a Deus. Nosso tempo está acabando. No início da história do homem, o seu ponto nevrálgico também era um jardim, como aqui. Deus colocou Adão e Eva num jardim, e eles foram orientados: não comam dessa árvore.
E se vocês me obedecerem, vocês vão viver. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter o prazer da minha comunhão. Se vocês me obedecerem, vocês vão ser cheios de toda a plenitude, de tudo que eu sou. Se vocês me obedecerem, bênçãos infinitas vão estar sobre vocês. Mas eles desobedeceram. E eles só tinham que não comer um fruto. Agora nós estamos em outro jardim, e a Bíblia chama esse de o segundo Adão. E eles também, esse segundo Adão também tem um mandamento. Ele também foi enviado pelo Pai para a cruz, o madeiro, a árvore, como Adão estava diante da árvore. Agora, a ordem de Deus a Adão é um protótipo para todos os mandamentos. Todas as vezes que Deus tem um mandamento, Ele diz: obedeça e eu te abençoarei. Obedeça e você vai experimentar o gozo da minha alegria e presença. Toda vez que Deus dá um mandamento, é isso que está por trás. O que Ele falou para Adão é o protótipo de todo o seu mandamento, de todas as vezes que Deus fala conosco. Mas aqui é a única exceção em toda a história, em toda a eternidade. Só essa vez um ser humano ouviu o que Jesus ouviu. O primeiro Adão ouviu: obedeça-me, me obedeça sobre esta árvore, não coma dela, e eu te abençoarei infinitamente. E ele não fez isso. Todo o mandamento de Deus é acompanhado de promessas infinitas, e nós não obedecemos. E todos os seres humanos são dignos de morte por causa disso. Mas o segundo Adão, Deus disse: me obedeça, e eu vou te esmagar. Me obedeça e a nossa comunhão vai ser partida. Me obedeça e minha ira vai cair sobre você. O Getsemane é um lugar inacreditável. É a única vez que obedecer a Deus vai gerar maldição, ira. É a única vez em toda a eternidade que Deus vai dizer: me obedeça e eu vou esmagar você até o pó. Me obedeça e não vai restar nada de bom fluindo de mim para ti, a não ser a minha ira. E ele obedeceu. Jesus é a primeira e a última pessoa na história em que a obediência gera maldição, em que a obediência perfeita gera o oposto de toda a ideia da obediência. Em toda a eternidade, o Pai está dizendo: se você me obedecer, se você for fiel a mim, eu vou te abandonar, e você vai ficar sozinho. Se você me obedecer, eu vou lançar a sua alma naquilo que é o inferno, que é a solidão final. Me obedeça e toda a minha ira cairá sobre você. E no entanto, Jesus obedeceu. O amor de Cristo não te constrange. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Essa é a força para a santidade, essa é a força para não amar o mundo. O Evangelho não tem que ser adaptado às pessoas para elas poderem suportar o Evangelho enquanto vivem a juventude, enquanto vivem a meia-idade, enquanto vivem a vida. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos impulsiona a uma vida de santidade. É a única vez em que Deus diz a um homem: me obedeça e eu vou ficar totalmente irado contra você. Me obedeça e minha ira vai cair sobre você. Me obedeça e a maldição vai cair sobre você. Mas ele obedeceu. Mesmo quando ele estava morrendo, ele disse: Deus meu, Deus meu. Ele usou, sabe, na Bíblia essa é a linguagem da aliança, transmitindo intimidade. Mesmo quando ele foi abandonado, ele continuou obedecendo. Foi dito para Adão e para todos os homens como protótipo disso: me obedeça e todas as bênçãos infinitas caem sobre você, e tudo que você tem que fazer, senão ele não comer aquilo ali. Mas aqui nós estamos sobre algo, o jardim do Getsemane, nós estamos vendo de maneira que nenhum outro lugar, mesmo na sexta-feira,
nós não vamos ver as entranhas do coração de Cristo na sua relação com seu Pai. O homem, diz o poeta, pegou do fruto e comeu, mas eu vou ter que ser pendurado na árvore. A árvore da minha morte vai ser a árvore da vida para aqueles que são redimidos. Todo o sofrimento foi meu, toda a ira, todo o abandono. Paulo diz: o amor de Cristo não te constrange. Paulo ora: procure com todos os santos serem cheios do Espírito Santo para compreenderem a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. É isso que faz, é isso que impulsiona a minha vida. Eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer a comunicação dos seus sofrimentos, eu quero conhecer o amor de Cristo. Então, nós temos que pensar não apenas nos aspectos passivos da obra de Cristo, mas nos aspectos ativos. Essa é a obediência de Cristo, e isso é atribuído a todos pelos quais Ele morreu. É assim que Deus vê aqueles que estão em Cristo. Paulo diz: isso não te constrange. Meus pecados foram perdoados, mas não é toda essa a questão do que a graça fez. Essa vida de Jesus foi atribuída a nós, e é assim que Deus nos vê. Ele não apenas morreu a morte, Ele viveu a vida que eu tinha que ter vivido, mas Ele não só viveu, Ele extrapolou o protótipo do mandamento de Deus, que é: obedeça e eu te abençoarei, mas obedeça e eu vou derramar. Jesus não é só um Salvador morrendo, Ele é um Salvador vivendo. Quando nós fomos levados pelo Espírito Santo soberanamente a crer nele, colocado nele, não é que nossos pecados foram perdoados, mas essa obediência é atribuída a nós. Isso significa que a sua justiça é totalmente creditada a nós. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus está totalmente satisfeito ao olhar para nós. Quando fomos colocados em Cristo, somos vistos agora juntos. Nós somos vistos como se tivéssemos obedecido a Deus dessa forma. Somos vistos fazendo assim como Jesus, não apenas morrendo nele, mas vivendo como Ele viveu. Fomos feitos justiça de Deus. Quando Deus diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo, agora Ele se compraz assim naqueles que estão em Cristo. Paulo diz: vocês não podem sentir a profundidade desse amor. Ele não constrange vocês a viverem para a glória de Cristo em santidade. Vocês podem olhar agora para o pecado, qualquer pecado que seja, podem racionalizar o pecado. Se vocês forem no jardim, ver o que o pecado fez lá. Se vocês forem no Calvário, ver o que o pecado fez lá. Olhe para a beleza de Cristo. Deus está olhando para vocês e vendo essa beleza. Olhe o prazer que o Pai sente no Filho. Ele está sentindo esse prazer naqueles que estão em Cristo. Não é só que Deus não sente o desprazer do pecado, Ele sente o prazer infinito da obediência perfeita. Essa é a honra que Cristo conferiu aos seus filhos, à sua noiva, à sua igreja. Nós não somos como prisioneiros que são libertos, queridos, que vão lá, abrem a porta da cadeia e dizem: olha, aqui está aqui o dinheiro para passar do ônibus, vai lá, vive a sua vida livre. Não é assim. A obediência ativa de Cristo atribuída a nós
Nós somos livres da cadeia, e aí vem alguém com uma medalha de honra de ser o maior herói de todos os tempos, e coloca no nosso peito e diz: é assim que eu te vejo, é assim que eu te vejo. Eu te vejo em meu filho, eu sinto gozo em você, eu sinto prazer em você, eu olho para você e fico totalmente satisfeito. Paulo diz: esse amor não te constrange, então o seu coração está morto. Não é a tentativa de alcançar alguma coisa, ou o favor de Deus, é o amor de quem está nisso, que impulsiona uma vida que honra a Deus em todas as coisas, que não pergunta simplesmente se algo é lícito ou se não é lícito, mas vai glorificar a Cristo, vai exaltá-lo. Nós não somos como presos que são libertados, nós somos pessoas que são tiradas da masmorra que nós merecíamos, e somos tratados como heróis, com medalha de honra, com o aplauso do céu, porque toda obediência positiva de Cristo é atribuída a nós. Não é dado só perdão, mas gozo, deleite, prazer. Deus tem o gozo que Ele tem em Cristo, em nós agora. Aquela obediência única: obedeça e eu vou te esmagar, obedeça e eu vou derramar minha ira sobre você. Aquela obediência que diz: faça a sua vontade, faça a sua vontade, agora é atribuída a você, se você está em Cristo. E por isso é tão importante que a gente veja a beleza da resposta de Jesus à agonia no Getsemane, a ele ter que olhar para o cálice e ele dizer: eu vou. Nós temos que encerrar. Que diferença isso faz para nós, já que nós nunca vamos experimentar o horror que ele experimentou, se de fato ele experimentou por nós, ou seja, se de fato nós somos regenerados, se de fato estamos em Cristo. Em primeiro lugar, no jardim, nós vimos já o que é suficiente, mas um ou dois passos práticos, nós estamos nisso. O amor de Cristo nos constrange. Em primeiro lugar, a gente vê um modelo incomparável de integridade de Cristo, no escuro, sem ninguém olhando. Ele ficou diante da ira, da ausência, da fornalha, quando ninguém estava olhando. Não foi na sexta-feira em que o mundo inteiro estava olhando, mas lá naquele lugar, sem ninguém, ele disse: faça a sua vontade. Ele faz a mesma coisa no escuro e diante da vista de todos os homens. O que ele vai fazer na sexta-feira, ele já tinha feito no Getsemane. Não é porque tinha olhos sobre ele, não é porque tinha um público. Ele era a mesma coisa no escuro, no privado e no público. Ele vai fazer tudo que exalte a Deus e vai mostrar na sua obediência perfeita o seu amor infinito pelo seu Pai, que foi derramado sobre a sua igreja. Nós temos que sempre nos perguntar: nós somos a mesma pessoa no escuro e à luz? Nosso amor por Deus, nossa devoção espiritual, nosso em tudo glorificá-lo, resiste o teste diário da escuridão, na nossa mente onde ninguém vê? Nós somos o mesmo no privado e em público, ou nós vivemos uma vida dupla? Em segundo lugar, Jesus não é apenas um grande modelo de integridade, ele é um grande modelo de oração. Jesus é duas coisas aqui: ele é brutalmente honesto sobre os seus sentimentos e desejos, e ao mesmo tempo ele é absolutamente rendido à vontade de Deus. É isso que é oração, mas isso não é nada, porque muitas das vezes nós queremos ser piedosos e aí não somos honestos. 3 vezes o Filho de Deus diz o Pai: eu não posso dizer que eu desejo ficar separado de ti. Todas as minhas entranhas não querem fazer isso. Eu estou suando até
gotas de sangue, não há encobrimento daquilo que ele estava sentindo. No entanto, não seja feita a minha vontade. Ou seja, o propósito básico da oração não é dobrar a vontade de Deus, mas é moldar a nossa vontade, a vontade perfeita de Deus. Jesus é tão centrado em Deus e ao mesmo tempo ele é tão humano e tão honesto, que esse seja o guia para nossas orações diárias. A maioria das pessoas, quando faz uma coisa, não faz outra, quando faz uma outra, não faz outra, ou fala: Deus, faça a tua vontade, mas ficam torcendo para Deus não fazer. Oh Deus, eu não sei se eu vou morrer hoje, se essa doença vai me matar ou não, mas faça a tua vontade. Tomara que Deus faça a minha vontade, não faça a dele, porque na verdade eu não quero isso. A maioria das pessoas faz uma coisa ou outra, mas não ambas, totalmente honesto e totalmente rendido. Em terceiro lugar, nós temos um exemplo infinito da paciência de Cristo para com as outras pessoas. No relato de Mateus, ele volta enquanto seus discípulos dormindo, e ele diz assim: vocês homens não podem vigiar comigo por 1 hora. Mateus 26:40. O filho do homem está sob o peso esmagador, e pediu aos seus amigos para ficarem com ele, só para descobrir que eles estavam dormindo. Ele foi completamente abandonado e decepcionado, mas Mateus registra as palavras de Jesus, que ele falou para eles: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso não é notável, queridos? Ele tinha 100 coisas negativas para falar para aquelas pessoas, mas ele deu a eles algum crédito, sabe? Ele disse: o espírito de vocês está pronto, a carne de vocês é fraca. Você vê, o que ele está falando são palavras de misericórdia. Ele podia falar 1000 coisas diferentes, mas na profundidade da sua agonia, ele encontrou uma maneira de afirmar os seus amigos, quando falharam totalmente. Os discípulos fizeram centenas de coisas erradas naquela noite, mas ele encontrou as 2 únicas coisas para afirmá-los: o espírito de vocês está pronto, a carne é fraca. As 2 únicas coisas possíveis, porque João 13:1 diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus é o grande modelo para viver, é o grande modelo para orar, e é o grande modelo como nós nos relacionamos com as pessoas. O que Paulo imitou, o que Paulo nos chamou a imitar. Seu amor nos constrange, mas Jesus não é apenas um modelo, e se ele fosse, então ele não seria um incentivo supremo para nós, porque ele é bom demais para ser imitado e emulado perfeitamente. Mas Jesus não veio apenas para ser um modelo, ele é o modelo, mas ele veio para ser nosso Salvador. Antes disso, ele nos muda por dentro, para que possamos lenta, mas seguramente nos tornar a imagem do que ele é, nos constrangendo e operando em nós o seu amor infinito, na visão de tudo que ele é. Ele não apenas nos diz como viver, ele nos dá poder para viver dessa maneira. Como? Olhe para o que ele está fazendo no jardim. Ele não é só um exemplo, ele é um substituto. Tudo isso está sendo creditado a nós. Toda a sua obediência passiva em receber a pena e toda a sua obediência positiva de uma vida, para nos dar uma nova capacidade de enfrentar o chamado que nós temos para viver para a glória de Deus, para nos livrar da incapacitante autopiedade, da falta de determinação. Pense em Deus todos os dias, colocando o cálice da ira na face de Cristo, dizendo: você realmente vai fazer isso por essas pessoas? E Jesus dizendo: sim. E sempre que você estiver sentindo pena de você mesmo, lembre-se, nada é como aquele cálice. Nenhum de nós vai ter que chegar perto daquele cálice. O que eu estou passando é nada comparado com ele.
Então você vai orar assim a Deus. Deus foi Jesus, o Filho de Deus, o Deus e o Filho do homem, foi infinitamente paciente em seu sofrimento por causa de mim. Eu certamente posso ser paciente, constrangido por esse amor infinito, por coisas muito menores, por causa dele. Foi isso que fez Paulo chamar de toda a sua aflição de leve e momentânea. Olhe para o cálice, olhe para o cálice, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O ensino, não só da obediência passiva, mas da obediência ativa de Cristo atribuída a nós, transforma todo o papo de autoestima em lixo para nós, porque a nossa estima não é baseada em crédito que nós podemos ganhar fazendo ou sendo alguma coisa. Jesus não só nos perdoou, em Cristo Deus só não nos perdoou, Ele nos aceita como se tivéssemos feito e obedecido Ele com a obediência perfeita do seu Filho, que gera esse gozo infinito. Nós nunca estamos tentando construir a nossa reputação mais, nós recebemos ela de Cristo. Agora você lida com a crítica, o fracasso e o mundo nessa posição. Aquilo que nós somos nele, porque nós estamos nele, porque todos os nossos problemas de autopiedade, de autoestima, que nós estamos tentando provar, nos fazer bonitos, justos, embora nem sempre nós usemos esses termos, nós queremos construir a nossa dignidade. Então, quando essas coisas não funcionam, nós estamos no mesmo problema que o mundo, mas não quem sabe que recebeu de Cristo, não só a sua obediência passiva, mas como ativa, e que não só foi solto da prisão, mas foi recebido como aquele que obedeceu perfeitamente em tudo, glorificou a Deus. Pessoas assim, a sua estima, o seu ser é edificado sobre isso. Então Paulo pode dizer assim: somos blasfemados e rogamos até o presente que temos chegado a ser tratado como o lixo desse mundo e como a escória de todos, sem trazer problemas para a sua autoestima. Se realmente entendemos como Deus nos diz a respeito de Cristo, a aprovação ou a desaprovação de qualquer outra coisa não importa mais. Deus nos aceita como se nós tivéssemos vivido a vida que Cristo viveu, e esse amor nos impulsiona e nos constrange diariamente a viver a vida que vai sendo transformada de glória em glória na mesma imagem de Cristo de fato, nos impulsiona a santidade. Então olhe para o jardim, olhe para o jardim. Se ele tivesse se afastado do sofrimento, se ele tivesse ouvido: obedeça-me e eu vou amaldiçoar você, obedeça-me e eu vou derramar minha ira sobre você, e tivesse se afastado a sua face do cálice, então eu e você não podíamos estar aqui nesta noite. Paulo disse: ou isso é a sua motivação, ou esqueça, não há outra motivação no reino de Deus. O inferno desceu sobre ele, e ele não deixou o inferno descer sobre nós. Seu amor por nós já tomou todo o que o universo poderia derramar de infinita ira sobre ele, e ele segurou isso. O que agora vai perturbar o amor de Cristo por nós? Então Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos 8, ou Hebreus 13:5, o Senhor diz: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Este é o amor que nós procuramos a vida inteira. A nossa vida é edificada sobre esse amor. Esse é o amor que nunca nos deixa, esse é o amor que não nos deixa para baixo. Esse amor é a prova de bombas atômicas. Não é o amor da aclamação do mundo, da aclamação pessoal, não é o amor conjugal, não é o amor romântico. Nenhuma dessas coisas são a base da qual nossas vidas estão edificadas. Todas essas coisas só podem ser um tênue reflexo desse amor. Esse é o amor no qual nós estamos firmados, arraigados. Paulo diz: eu oro para que vocês sejam alicerçados, arraigados, enraizados nesse amor que excede a todo entendimento.
Então você vai ser uma pessoa de integridade, uma pessoa de oração, uma pessoa que vai saber lidar com o mundo de maneira que Deus seja glorificado em todas as coisas, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Vamos ficar de pé. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou, em liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim, tudo tu és pra mim. Quem nunca os traz